Se você vai abrir uma cervejaria, sabia que agora você vai usar oxigênio puro para jogar lá no seu mosto? Quer saber como? Segue aí. Vinheta. Muito bem, pessoal. Se vocês chegaram agora, eu sou Luiz Picelli, cervejeiro aqui da Patilu. Nós temos esse canal faz mais de 4 anos e a gente fala sobre técnicas de cervejaria, como abrir o seu negócio e assim por diante. Hoje o tema é oxigenação. Eu não vou entrar em detalhes muito bioquímicos, porque tem muita gente falando sobre isso, mas eu vou falar para vocês sobre técnicas para você usar e algumas dicas também para você usar na oxigenação lá no seu fermentador. Se liga! Se você ainda não nos acompanha no Instagram, @cervejariapatilu, dá uma passadinha lá. A gente dá muitas dicas, principalmente nos stories. São respostas rápidas de 15 segundos, mas que ajudam muita gente a tirar dúvida que é urgente, emergente ali. De 3 a 4 vezes por semana, eu abro box de pergunta lá nos stories. Então, não fica de fora não, segue a gente por lá também, @cervejariapatilu. Mas você veio aqui para escutar sobre oxigenação. E aí, quando você é um cervejeiro caseiro e você começa a evoluir no seu hobby, quer oxigenar um pouco melhor o seu mosto, antes você fazia a aeração derrubando de uma certa altura para fazer espuma e aquela oxigenação usando o ar ambiente. Esse ar ambiente que a gente respira, ele tem 21% de oxigênio. Então, para quem trabalha com um baldinho pequeno de 20 litros, 40 litros, até pode dar muito certo isso. Mas a gente precisa atingir de 8 a 10 ppm, que seria miligramas por litro de mosto, para você ter uma oxigenação e favorecer um crescimento saudável da sua levedura. O que acontece na maioria das microcervejarias? A gente observa que as microcervejarias não investem em equipamentos caros para medir se o oxigênio está dissolvido adequadamente ou não no mosto cervejeiro. Se mede mais ou menos o fluxo de oxigênio e tenta estimar mais ou menos como é que está a oxigenação. Só que tem tantos fatores envolvidos que vão alterar essa dissolução de oxigênio, que se você pegar as pesquisas, tem gente que usa parâmetros muito parecidos, mas em tanques diferentes, e a oxigenação vai ficar diferente. Como na cervejaria, a gente não quer correr o risco de ter um arrasto de fermentação, ou seja, que a levedura demore muito na fase lag, que ela demore muito na fase de fermentação, que ela demore muito para terminar a fermentação. Isso é ruim porque o processo fica longo e pode gerar off flavors que a gente não está esperando na cerveja. Alguns fatores que podem interferir na oxigenação do mosto. Primeiro, o tamanho das bolhas que você vai ter na hora de inocular o oxigênio no seu mosto. Tem gente que usa em linha, tem gente que usa oxigenação direto no tanque. O tempo de contato que o oxigênio vai ter no mosto cervejeiro. Se você colocar em linha, todo o trajeto da mangueira ele vai estar em contato com o oxigênio até ele atingir a superfície do nível que tiver lá no tanque. Se você oxigenar só direto no tanque, você tem menos contato, porque você só vai ter a altura do nível do tanque para poder fazer a oxigenação. Você deve infundir o oxigênio no seu mosto com temperaturas abaixo de 20 graus. Você tem uma melhor incorporação do oxigênio nesse líquido que você está tentando oxigenar. O volume do mosto também importa. Se você estiver oxigenando um tanque de 100 litros e oxigenando um tanque de 1000 litros, você precisa de muito mais oxigênio para infundir num tanque de maior volume. Então você precisa de mais tempo de contato ou maior fluxo, que é a próxima característica. Quanto maior o fluxo de oxigênio infundido dentro da sua pedra sinterizada, mais oxigênio está entrando dentro do seu líquido, dentro do seu tanque. Então você precisa saber dosar o equilíbrio entre fluxo e volume de tanque que você tem. Não adianta nada você colocar um fluxo muito alto e as bolhas de oxigênio se formarem de maneira aonde ela vai percorrer todo o trajeto e ser eliminada no ar ambiente. O ideal é que você tenha oxigênio sendo infundido na linha e ele vá se dissolvendo até chegar próximo da superfície. Ali você teria uma otimização do aproveitamento daquela bolha. Só que a gente não enxerga dentro do tanque. Então, é muito difícil de você estimar qual é o tamanho ideal dessa bolha, qual é o tamanho ideal desse fluxo. E por último, a pressão do tanque. Normalmente as pessoas fazem a infusão do oxigênio enquanto está passando pela linha. Então o tanque está despressurizado. Então você tem uma menor absorção de oxigênio. Se você estiver fazendo a oxigenação no tanque em si, coloque um pouco mais de pressão, deixe segurar a pressão, aí você tem uma melhor incorporação do oxigênio dentro daquele mosto. Tá? Então eu citei algumas características para vocês que podem interferir na oxigenação desse mosto. Vamos falar agora sobre algumas adaptações que você pode ter para poder fazer uma melhor oxigenação desse mosto. Equipamentos. Aerador de linha é a melhor opção que você tem para fazer a oxigenação do mosto. O ideal é colocar esse aerador de linha logo depois do trocador de placas ou antes de chegar lá no seu fermentador.
Se você puder adaptar um visor de fluxo logo depois do aerador, você consegue visualizar a formação dessas bolhas para saber se o seu fluxo está muito rápido ou está muito lento. A partir de agora você pode usar oxigênio puro, então você vai poder ou comprar o seu cilindro ou você pode alugar. Normalmente as pessoas fazem contratos com fornecimento de oxigênio e eles emprestam a garrafa na sua contrapartida de você comprar sempre oxigênios deles. Às vezes vale muito a pena do que você ter que fazer o deslocamento para ir buscar o oxigênio quando você precisar. Tenha sempre um fluxômetro adaptado logo depois dos manômetros de regulagem de pressão, porque aí você consegue controlar melhor quantos litros por minuto você infunde dentro da sua linha. Então você tem duas opções, ou você vai oxigenar em linha ou você vai oxigenar no tanque. Existem algumas adaptações que você faz para poder colocar uma pedra sinterizada direto lá numa válvula do fermentador e você faz a infusão por baixo, jogando o oxigênio para dentro do tanque. Quando você faz em linha, comece sempre com uma dosagem de fluxo conhecida e anote na sua folha de registro. Por exemplo, comece a 3 litros por minuto e faça em todo o trajeto da linha enquanto você está resfriando o mosto. Então, se o seu mosto durou 30 minutos para ser resfriado, você vai ter 30 minutos de infusão a 3 litros por minuto. E aí você vai comparar como é que você está indo no comportamento da levedura. Se a fermentação está vigorosa em pouco tempo, ou se você tem um arrasto na fermentação, ela demorou muito para finalizar, a formação de biomassa em lama de 3 a 5% do volume do seu mosto. E aí você começa a comparar. Se você viu que há necessidade de ter mais oxigenação para melhorar a fermentação, você aumenta ali de 3 para 5 litros por minuto e assim você vai controlando e comparando. Não faça aleatoriamente isso, porque você perde os parâmetros de identificação. Não tem uma regra específica para você falar, faça a oxigenação dessa maneira porque todo mundo vai se comportar igual. Não dá, cada equipamento inocula de um jeito diferente. Use pedra sinterizada de 5 micra. Se você não conseguir encontrar, aí você usa de 2 micras, mas o 5 micra é melhor, porque você faz bolhas menores e você tem uma melhor incorporação de oxigênio. Como dica final, eu deixo para vocês o seguinte, invista num aerador de linha. Se você não tem recurso para fazer isso, vou parafrasear Nilce Leon, para quem já assistiu Cadê a Chave? A gambiarra a gente aceita, o que a gente não aceita é a derrota. Você pode fazer o seu aerador de linha usando um T e algumas conexões inox, soldando uma pedra sinterizada dentro deste T ou comprando ele já na rosca que você precisa ter ali do seu T. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui, deixe o seu like aqui, coloque um comentário para eu saber que você está gostando, para eu poder tirar suas dúvidas e é óbvio, né, se inscreva nesse canal. Mais de 70% das pessoas que assistem esses vídeos passam pelas buscas, encontram o nosso conteúdo e assistem o vídeo, mas não deixam aqui o seu joinha e nem se inscrevem no canal. Então, faça esse favor para a gente, se inscreva no canal para ver se a gente consegue dar uma aumentada na visualização e atingir mais pessoas. Se você conhece pessoas que estão abrindo uma cervejaria, indique o nosso canal do YouTube e também indique para eles, ou você, né, vá para lá no nosso canal do Instagram, fazer uma troca de comunicação comigo, deixar sua pergunta, esclarecer sua dúvida mais rápida lá no nossos stories. Eu sempre deixo box de pergunta para a gente conversar lá no Instagram. E eu sempre falo, né, que se for para beber, que beba local. E se a sua cerveja estiver bem oxigenada, eu tenho certeza que ela vai estar ótima. E eu quero provar. Tudo bem? Nos vemos até a próxima, pessoal. Tchau.